Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência sobre o resultado do primeiro trimestre de 25 da Tecnisa. Estão presentes hoje os senhores Fernando Pérez, diretor-presidente, e Anderson Iraoka, diretor financeiro e de relações com investidores. Eu sou Leonardo Furlan, diretor de controladoria, e informamos que a gravação deste evento estará disponível no site de RI da companhia. Como sempre, iniciaremos com uma apresentação dos executivos e, em seguida, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de suporte, por gentileza, enviem suas mensagens pelo chat. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando, que iniciará a apresentação. Por favor, Fernando. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar, então, algumas informações do primeiro TRI, como o Leonardo já informou. A nossa agenda de hoje, temos estratégia, desempenho operacional e desempenho econômico-financeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia, depois eu pedi para o Anderson conversar com vocês sobre o desempenho operacional e o desempenho econômico-financeiro. Falando da nossa estratégia, os 5 principais pontos, nós continuamos a continuidade dos lançamentos do Jardim das Perdizes, né? Nós temos um VGV avançado, 4 bilhões aqui, sendo 2,1 bilhões a parte da Tecnisa. Continuamos com um land bank bastante sólido para conduzir o plano de negócios. Quando consideramos o land bank total, ele é de 4,8 bilhões, sendo 2,7 bilhões a parte da Tecnisa. Lá no item 1 falei só sobre o Jardim das Perdizes e no item 2 estou falando sobre o land bank total da companhia. Falar um pouquinho sobre o nosso foco, a estratégia comercial e marketing. Temos trabalhado duramente, continuamos trabalhando no controle das despesas administrativas, também tenho algumas informações para compartilhar com vocês. E sobre a rentabilidade da nossa operação. Nós totalizamos no primeiro TRI 192 milhões de lucro bruto apropriado, né, o lucro REF. E estamos gerando caixa, temos uma geração de caixa ajustada no primeiro trimestre da ordem de 45 milhões. Lembrando, demos um guidance no passado, falávamos que íamos lançar nesses anos, em 24, 1,7 bi, praticamente lançamos tudo, lançamos 1,6 bilhões, e temos agora mais 1,5 bi em 25 e mais 2 bi em 26. Não é? Lembrando que as margens que a gente deu nesse guidance aqui do Jardim das Perdizes, é um guidance do Jardim das Perdizes, margens bastante boas, né, de 46% a 50%. Muito bom. Então, seguindo, aqui falando um pouco sobre o nosso land bank, nós temos, então, os 2,7 bilhões, praticamente o que tínhamos no quarto trimestre. Nós tivemos aí alguns lançamentos e alguns ajustes que fizemos. Destaco nessa lâmina que temos 1,8 bilhões de projetos já aprovados aqui para o Jardim das Perdizes. Falando um pouco de Tem Casa, lançamos esse outro empreendimento, o nome do empreendimento é Meu Plano em Interlagos, fase 2. Ele foi lançado em fevereiro agora de 25. A fase 2 tem um VGV de 193 milhões, nossa participação é de 10%. São 917 unidades, entre 31 a 46 metros quadrados. Um empreendimento muito interessante, localizado lá em Interlagos, em São Paulo. Aqui, sobre a estratégia comercial e de marketing, a gente mostra para vocês o progresso que nós tivemos do primeiro TRI de 24 para o primeiro TRI de 25. Essas colunas são os nossos empreendimentos. Na coluna cinza, mostramos como estavam as vendas no primeiro TRI de 24 e na coluna vermelha, como elas estavam no primeiro TRI de 25. Não é? Nesse trimestre, como já dissemos anteriormente, a gente acabou alcançando vendas brutas da ordem de 137 milhões. Na área do controle das despesas administrativas, mostro aqui para vocês, de uma maneira resumida, o esforço que nós temos feito em ganhar produtividade. Em dezembro de 23, nós éramos aqui em DNA, nós tínhamos 135 pessoas, em dezembro de 24, 90, e agora em março, 84. Continuamos ganhando bastante produtividade. Falar um pouco sobre a rentabilidade da operação, né? O lucro bruto apropriado alcançou 192 milhões,
um crescimento de 7% sobre o TRI anterior. E aí a gente abre para vocês verem o Jardim das Perdizes, que obviamente hoje é nosso foco, não é? Observe que no primeiro TRI tivemos 147 milhões, nos demais projetos 45, o que somados totalizam 192 milhões de lucro futuro apropriado. Sobre geração de caixa, um dos, obviamente, indicadores bastante importantes. Nesse primeiro TRI, geramos 45 milhões de caixa, gerando bem mais do que no quarto TRI do ano passado. A margem bruta aqui do Jardim das Perdizes, ela está na faixa de 45. Queremos e temos todas as evidências que essa margem haverá de crescer, ela é crescente, mas, convenhamos, é uma margem extremamente boa. Eu costumo brincar, é o lado bom da coisa ruim. O Jardim das Perdizes comparado a tantos anos, mas agora, obviamente, esses terrenos lá com valores bem pagos no passado proporcionam margens extremamente interessantes. Uma outra coisa importante para nós, pelo terceiro ano consecutivo, mesmo nesse trabalho de turnaround, temos um clima de ambiente de trabalho bastante bacana e conseguimos pela terceira vez consecutiva ser certificado pela Great Place to Work, que é muito legal para nós aqui. Muito bem, com isso eu peço que o Anderson continue a apresentação falando aí do desempenho operacional, por favor. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Passando então para o primeiro slide do desempenho operacional, a gente apresenta na participação Tecnisa as vendas brutas, que atingiram 83 milhões no primeiro TRI de 25. Comparativamente aos TRIs anteriores, tem uma redução por dois fatores principalmente. No primeiro TRI costuma ser um trimestre sazonalmente mais fraco e não tivemos lançamentos no trimestre. Tá? Quando a gente olha na linha de baixo, você tem as vendas líquidas, que foram de 67 milhões, uma diferença de 16 milhões em relação às vendas brutas, que são os extratos, só que eu destaco que aproximadamente metade desses extratos foram por conta de trocas de unidade, ou seja, os clientes optaram por trocar a unidade para uma unidade mais alta ou de maior metragem, né? Então foram upgrades, tá? No slide seguinte, a gente fala sobre estoque, que atingiu 654 milhões no primeiro TRI, sendo que apenas 6% são de unidades prontas, ou seja, a gente vem entregando projetos com muito pouco estoque, né? Então isso é uma informação muito positiva. Abaixo a gente vê a variação, então o quarto TRI estava em 716, vendemos 83, estradamos 16, e tem um ajuste de preço aí pequeno de 5 milhões, então finalizamos com 654 milhões. Em relação a distribuição geográfica, então, majoritariamente São Paulo, 99%, e, como já informei, apenas 6% de unidades concluídas e 94% são projetos que estão em andamento. Então, as vendas devem contribuir muito para a geração de resultado daqui para frente. Agora eu falo um pouquinho sobre a nossa entrega do trimestre, que foi o highlight do Dr. Nelson Moretti, localizado ali no Jardim Prudência, com unidade de 168, não, com 168 unidades, de metragem de 68 a 85 metros quadrados. São 154 milhões de VGV, 100% Tecnisa, e iniciamos aí os repasses das unidades, de modo que eles já contribuem para a geração de caixa da Tecnisa. Passando agora para desempenho econômico financeiro, a receita líquida no trimestre foi de 117 milhões, mas eu quero destacar aqui o lucro bruto ajustado, que foi de 36 milhões, com margem bruta ajustada de 31%, ou seja, em relação ao quarto TRI foi um aumento aí de 12 pontos percentuais, em relação ao primeiro TRI de 24 foram 15 pontos percentuais, ou seja, cada vez mais o Jardim das Perdizes tem representado uma melhora na nossa lucratividade. Na sequência, eu falo um pouquinho sobre os nossos recebíveis, conforme pode observar, entre 2025 e 2026, temos aí já contratados 445 milhões de recebíveis, e quando a gente compara com a nossa dívida aí de 336 milhões vencendo nesse período, a gente tem uma diferença aí de mais de 100 milhões de liquidez. E eu destaco que a partir de 2027, a gente tem mais dívidas do que recebíveis, mas a gente ainda tem 654 milhões de estoque, como eu já comentei anteriormente. Então, a gente tem uma tranquilidade aí para
fazer frente a esses vencimentos. Sobre resultado líquido, chegamos no primeiro TRI com 8 milhões de prejuízo, que representa uma melhora bastante significativa, tanto em relação ao primeiro TRI de 24, quanto ao quarto TRI de 24. E o lucro bruto a apropriar, como o Fernando já mencionou, atingimos 192 milhões no primeiro TRI de 25, que vai ser reconhecido ao longo dos próximos trimestres com o andamento das obras. Nesse slide eu trago a posição financeira, com caixa de 238 milhões ao final do primeiro TRI de 25, dívida líquida de 510 milhões, então a gente teve uma redução aí do primeiro TRI de 25, o patrimônio líquido 383 milhões e a geração de caixa ajustada de 45 milhões, que também já foi destacado pelo Fernando no início da apresentação. Com isso eu finalizo a parte financeira e abro para perguntas e respostas. Pois bem, como o Anderson acabou de falar, então a gente abre agora para perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer qualquer pergunta, por favor, só cliquem no botão Raise Hand ou mandem para nós aqui via chat. Bom, nenhuma pergunta até o momento, então a gente encerra o call por aqui. Ficamos à disposição para o que precisar, gente. Obrigado. Obrigado, então. Obrigado a todos, bom dia.